Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, que alegria, uma alegria tremenda de podermos iniciar este curso acerca da história da Igreja Antiga. Eu sou Romero Frazão, vou estar aqui acompanhando vocês nesse itinerário. Eu gosto também de dizer que é um itinerário espiritual mesmo, para que possamos aprender mais das coisas de Deus, aprender mais das coisas do alto. Que nós possamos então, inicialmente, meditarmos e pedir que Deus venha em nosso auxílio, em nosso socorro, que o Espírito Santo venha realmente cobrir o nosso coração, nos dar todo o discernimento, que possamos efetivamente, de forma digna, de forma proveitosa, anunciar o Evangelho e também compreender a história da Igreja Católica, sobretudo a história da Igreja Antiga, na perspectiva mesmo do Cristo, entendendo que a Igreja corresponde à continuação histórica da encarnação do Verbo. Por isso clamemos a ação do Espírito Santo sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, hoje vamos iniciar este curso, acerca da história da Igreja Antiga. Só que antes de começarmos mesmo a tratar das questões e das realidades históricas que envolvem a Santa Igreja, para compreendermos um pouco dessa realidade, vamos perceber que aos poucos ela também se entrelaça, a história da Igreja se entrelaça com a história do mundo. E ainda é possível e é necessário que nós possamos compreender, antes de começarmos a estudar, de fato, a história da Igreja, entender que a história é realmente, nesse contexto, a Igreja é realmente a continuação histórica da encarnação do Verbo. É importante percebermos esta realidade. A Igreja é a continuação, é a continuidade da encarnação do Verbo, da encarnação de Cristo, tendo em vista que a Igreja corresponde ao corpo místico de Cristo. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Essas palavras que estão presentes lá no prólogo de São João, do Evangelho de São João, vão nos dar esta referência. Este Deus que se fez homem, este Verbo que se encarna, que entra na história, no seio da Virgem Maria, como tal São Lucas vai nos narrar no seu Evangelho, logo no primeiro capítulo, o Espírito virá e cobrirá-te com a sua sombra, e tu conceberás do Espírito Santo e chamarás este menino como Filho do Altíssimo, fazendo menção à profecia de Isaías no capítulo 7, uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Então nós vamos percebendo que a história da Igreja já começa com esta realidade, já começa com esta semente, digamos assim, que é emanada no seio da Virgem Maria. Interessante percebermos já esta condição. Jesus ele vem anunciando, conforme aquilo que é narrado nos Evangelhos, prenunciando toda a realidade que haveria de vir com a sua paixão e morte, mas também consumando todas as coisas. Em Cristo tudo está consumado, tal como nós podemos perceber na história do povo de Deus, na história da antiga aliança, na história do povo bíblico que nós percebemos no Antigo Testamento. Então, nós já vamos notando estas realidades quando percebemos esse estudo da história da Igreja. E é interessante desde já compreendermos uma realidade que entra em debate dentro de todo este processo. Dentro desse nosso curso, nós vamos estar imbuídos de uma literatura
que está sendo trabalhada principalmente por um historiador, PhD em História, né? Fez um trabalho monumental, vamos dizer assim, acerca da história da igreja, e você já pode tomar nota, que é o Daniel Hopes, né? Seria o nome pelo qual nós vamos estar sempre fazendo referência, fazendo menção. Daniel Hopes escreveu vamos dizer assim, uma sequência de 10 volumes acerca da história da igreja. Praticamente é uma tradução bastante acessível em português, né? Ele que é francês, mas nós já dispomos desses volumes em português. Só o primeiro volume já trata dos primeiros 400 anos da história da igreja. A igreja dos apóstolos e dos mártires. Nós vamos estar trabalhando sempre utilizando-se dele como referência, mas também poderemos citar outros autores, né? Tais como o próprio professor Felipe Aquino, algumas referências que eu posso também fazer a ele em alguma literatura, né? Ele já tem uma coleção de 3 volumes acerca da história da igreja, é mais sintético, é mais compilado, mas nós vamos ficar bastante evidenciados aqui com a literatura do Daniel Hopes e alguns outros autores, algumas outras referências que, à medida que formos trabalhando no curso, nós vamos estar vivenciando. Eu vou também fazendo outras indicações. Mas é interessante já notarmos que o professor Felipe Aquino mesmo, ele faz uma série de referências, já no seu primeiro volume sobre a história da Igreja Antiga, fazendo um questionamento que é muito comum entre tantas pessoas, inclusive pessoas do meio acadêmico, pessoas do meio universitário, por exemplo, realidades ateias, inclusive, realidades que gostam de questionar até mesmo a figura de Jesus Cristo. E é interessante notarmos que, fazendo uma refutação a essas pessoas, né, que refutam se Jesus Cristo realmente existiu, e que bom que essas teses, né, que questionam a veracidade da pessoa histórica de Cristo, essas teses estão caindo por terra, né? Essas teses que são tão questionadoras, porque você vê até mesmo historiadores da antiguidade que não são nem cristãos que fazem referência a Jesus. Se nós notarmos, por exemplo, as referências que são feitas a um certo historiador chamado Tácito. Tácito foi um historiador romano, escritor, cônsul romano do ano, mais ou menos assim, 97. Ou seja, eu estou falando aqui do primeiro século. Tácito era um romano, ou seja, ele era um pagão. Ele não cria nessa realidade da existência de Deus, né, desse Deus que nós pregamos, que se encarnou em Jesus Cristo. E ele diz nos seus escritos, nos seus anais, ele fala uma fala interessante. Do tempo do imperador Nero, ele vai dizer assim: um boato acabrunhador atribuía a Nero a ordem de pôr fogo na cidade. Aqui fazendo referência ao conhecido incêndio da cidade de Roma, né, em que Nero manda incendiar a cidade, ele como um louco, como um imperador louco, né, devasso, inclusive, manda incendiar a cidade de Roma e põe a culpa depois nos cristãos, né, que vai desencadear toda a perseguição dos cristãos aos cristãos no Império Romano, que cria justamente todo esse contexto de massacre mesmo aos cristãos. E ele diz mais: então, para cortar o mal pela raiz, Nero imaginou culpados e entregou às torturas mais horríveis esses homens detestados pelas suas façanhas, que o povo apelidava de cristãos. Este nome vem de Cristo, que sob o reinado de Tibério foi condenado ao suplício pelo procurador Pôncio Pilatos. Ou seja, Tácito aqui ele faz uma referência clara da existência de um certo Cristo que foi condenado à morte sob o procurador Pôncio Pilatos, que estava vivendo ali na Galileia, também na realidade de Jerusalém, né? Sob o reinado do imperador Tibério. Então é interessante a gente fazer alusão a estes personagens para observar que Cristo de fato entrou na história, e quem atesta isso é um historiador pagão, né? Se nós observarmos ainda esta seita, como ele costumava se referir aos cristãos, esta seita perniciosa, reprimida a princípio, expandiu-se de novo, não somente na Judéia, onde tinha a sua origem, mas na própria cidade de Roma. Você pode ver aqui uma referência clara
de um pagão dentro desse contexto. Do mesmo jeito, você vai observar outras realidades de outros historiadores que podemos até citar, como é citado aqui Plínio, também chamado o Jovem, que faz referência aos cristãos que estavam habituados a se reunir em dia determinado, antes do nascer do sol, e cantar um cântico a Cristo, que eles tinham como Deus, né? Plínio, que era um outro historiador pagão, e aí poderíamos citar outros, tais como Suetônio, por exemplo, né? Que também vai se referir mais ou menos no ano 120 a esta condição e realidade, quando ele diz: expulsou de Roma os judeus, que sob o impulso de Cristo se haviam tornado causa frequente de tumultos. Você pode perceber que historiadores pagãos fazem referência a Jesus no tempo praticamente bem próximo ao tempo de Cristo. Mas também não apenas historiadores pagãos. Podemos também citar historiadores judaicos, né? Historiadores que eram da realidade dos judeus. O mais famoso historiador judeu que atesta a existência de Jesus é o Flávio Joséfo, um historiador que viveu mais ou menos do ano 37 ao ano 100, ou seja, praticamente ali bem próximo ao tempo de Cristo. Né? Tinha feito pouco tempo que Jesus tinha realizado a sua ascensão ao céu. E ele era tido por um fariseu, inclusive. Veja o que ele vai dizer, eu vou procurar ler mesmo a citação para ser fidedigno àquilo que está escrito, né? Para não correr o risco de viciar com a minha fala algum comentário do próprio historiador. Ele vai dizer assim: por essa época apareceu Jesus, homem sábio, se é que há lugar para o chamarmos homem. Veja que quem fala aqui é um historiador judeu. Porque ele realizou coisas maravilhosas. Foi o mestre daqueles que recebem com júbilo a verdade e arrastou muitos judeus e gregos. Ele era o Cristo. Por denúncia dos príncipes da nossa nação, Pilatos condenou-o ao suplício da cruz. Mas os seus fiéis não renunciaram ao amor por ele. Porque ao terceiro dia ele lhes apareceu ressuscitado, como anunciaram os divinos profetas, juntamente com 1000 outros prodígios a seu respeito. Ainda hoje subsiste o grupo que, por sua causa, recebeu o nome de cristãos. Estou falando aqui de um historiador que praticamente viveu no começo do cristianismo. Um historiador judeu que viveu no começo do cristianismo. E nós poderíamos ainda citar inúmeros outros documentos, poderíamos falar até mesmo documentos de caráter cristão, né? Documento cristão que nós mais evidenciamos, que podemos estar atestando essa existência de Cristo, é a própria Sagrada Escritura, se assim pudermos notar e perceber. Algo bem interessante podemos notar, né? Dentro da Sagrada Escritura, você vai perceber que o livro dos Atos dos Apóstolos, logo após os Evangelhos, ele vai narrar praticamente todo o contexto em que se encontrava as condições do povo judeu diante da igreja nascente, que para eles, para quem estava vivenciando aquela fé judaica, tanto quanto os pagãos romanos, eles entendiam os cristãos como sendo aqueles que estavam formando uma seita, né? Se pudermos notar e evidenciar. Mas nós já podemos perceber todo esse contexto em que Jesus, falando para Pedro, ele vai dizer: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, aquele de quem Jesus, que viu praticamente, vivenciou inicialmente de Jesus, né? Aquele que reconheceu Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo, podemos assim notar, né? Você pode perceber que diante daquela investida do Antigo Testamento, que você vê todas aquelas batalhas, aquelas realidades que nós vivenciamos no Antigo Testamento, da divisão das 12 tribos de Israel, depois a constituição de um governo promulgado por juízes, mais especificamente, mais adiante veríamos o governo formado por reis. Poderíamos observar que em Israel começou a se desenvolver, né, uma monarquia. Todo esse desenvolvimento histórico que nós percebemos no Antigo Testamento em preparação para a vinda de Cristo, para a vinda do Messias. A época dos grandes reis, né, como podemos observar com Saul, com Davi, com Salomão, depois a divisão das tribos de Israel em tribos do norte, tribos do sul, o exílio tanto para a Síria quanto para a Babilônia. Nós vemos todo esse contexto no Antigo Testamento. A revolta dos Macabeus, que nós já observamos aí por volta do 2º século antes de Cristo, né? Aquelas realidades e experiências de Judas
macabeu, se nós assim observarmos, todo esse contexto preparando para o Messias. Mas você vê que diante de todas essas investidas, o povo de Israel, logo depois os judaizantes, os judeus, percebendo esta demora na vinda do Messias, mas algo muito interessante. Nós percebemos que o Novo Testamento atesta isso. Eles não tinham perdido a esperança de que o Messias viria, né? O Messias iria vir. Você pode notar isso na fala da samaritana. Eu sei que o Messias virá e libertará o meu povo. Né? Você pode perceber isso ao longo da história do povo de Israel, quando você nota algumas passagens, inclusive, do Novo Testamento, se assim bem pudermos ir percebendo, né? Esse contexto, como nós percebemos lá no Evangelho de São João, no capítulo 4, aquela realidade da samaritana, se fala muito sobre esta realidade. Até mesmo os próprios apóstolos, antes de serem apóstolos de Cristo, os discípulos, né? Simão e André, por exemplo, se nós assim observarmos, né? Eles ficam maravilhados com a fala de João Batista, o precursor de Cristo, vamos dizer assim. E aí nós podemos perceber que eles ficam maravilhados com aquela fala, né? E ainda assim acreditam quando João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E você vai vendo todo esse contexto em que nosso Senhor vai aparecendo, dentro de um contexto do Império Romano, se você notar, um contexto que podemos chamar de Pax Romana, né? Se nós notarmos esta realidade, a Pax Romana era algo necessário, que deveria realmente ter acontecido como de fato aconteceu, quando o Verbo se encarnou. Se você notar, esta realidade de Pax Romana é aquela realidade em que praticamente não havia mais conflitos e guerras, como acontecia no Antigo Testamento, por exemplo. Né? No Antigo Testamento havia muitas guerras, muitos conflitos, muitas batalhas, muitas lutas por posses de terras. Né? Você vai observar, por exemplo, que o povo de Israel vai ser conquistado pela Babilônia, depois vem os persas e conquistam toda essa realidade da Terra Santa, né? Mais adiante você vai observar que os gregos conquistam o Império Persa e mais adiante os romanos vão conquistar todo aquele Império Grego. E aí vocês percebem, dentro desse contexto, que o Império Romano, conquistando todos estes reinos, a Batalha de Terras começa a encerrar-se. Né, podemos assim observar. Haja vista que o Império Romano, praticamente, na época de Cristo, ele tomava praticamente toda aquela costa do Mediterrâneo. Se você notar, por exemplo, a realidade da Europa, né, envolvendo a parte que hoje compõe a Espanha, mais adiante um pouco a Itália, ao norte, podemos assim observar, um pouquinho ao oriente, nós vemos toda a Terra Santa ali, como província do Império Romano, e mais ao sul nós vamos perceber toda aquela região do norte da África, e a região do Egito, por exemplo, também havia sido conquistada ali pelo Império Romano, ou seja, praticamente toda a costa do Mediterrâneo, né, praticamente é parte do Império. Então isso, de certa forma, consolidou todo esse processo, todo esse mecanismo, para que houvesse instalado uma paz. Né? Esta paz, dentro desse contexto, Jesus se encarna, Jesus vem a este mundo, realiza os seus milagres, prodígios, vivencia a realidade com os fariseus, né? É instrumento de polêmica com os doutores da lei, e ele vai até a morte, e na morte de cruz, ele desce, digamos assim, à mansão dos mortos, ressuscita, né? E ascende aos céus. Quando ele ascende aos céus, os apóstolos, eles agora precisam, vamos dizer assim, tocar o barco para frente, né? Como diz mesmo, do ponto de vista, fazendo aqui um trocadilho, tendo em vista que é da barca de Pedro que nós estamos falando, né? Nós estamos falando justamente da barca guiada, conduzida por Pedro. Até mesmo aquela realidade dos apóstolos que vão começar inicialmente dentro do seu processo de que haviam apenas 11 apóstolos, porque Judas Iscariotes havia se suicidado, e eles precisavam de um 12º, quando é eleito Matias. E você pode fazer todo este acompanhamento juntamente com o livro dos Atos dos Apóstolos, né? Em que Matias ele é eleito ali para estar com eles, né? Compor o grupo dos 12, e eles passam aquele período entre a ascensão e
o Pentecostes, eles passam aquele período mesmo em oração, quando de fato no dia de Pentecostes, um dia extremamente estratégico, podemos assim observar, porque era um dia em que praticamente Jerusalém estava ali tomada de pessoas de todas as partes, né, do chamado mundo conhecido, judeus, vamos dizer, que estavam ali, estavam dispersos, mas que em Pentecostes estariam reunidos no mesmo lugar. Né? E nesse tempo, nesse momento, nesse período, você vê que de fato acontece aquela extraordinária, digamos assim, efusão do Espírito Santo, aquele momento em que você percebe aqui com o capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos, que eu recomendo que você faça a leitura, para que você note que os apóstolos ali estavam reunidos com Nossa Senhora, com mais algumas pessoas, né, alguns irmãos, vamos dizer, e quando o Espírito vem, estando ali mesmo que as portas fechadas, mas este barulho, este fenômeno sobrenatural, intenso, aconteceu de tal forma que chamou a atenção de uma multidão lá fora, que viam este acontecimento, né? E achavam que eles estavam embriagados, porque eram apenas 9 horas da manhã, com vinho doce, né? E você vê todo esse relato aqui. E é narrado, inclusive, que vinha gente de todos os lugares, né? Da Panfilha, eram partos, eram medos, eram elamitas, eram os que habitavam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, o Egito, e eles viam as maravilhas que Deus estava operando. A igreja chamada de igreja nascente, né? Ela estava tornando-se pública. Porque podemos assim observar, se fizermos uma alusão rápida, uma analogia, né, de Cristo na cruz, podemos perceber que Cristo, estando na cruz, diante daquele seu lado transpassado que jorra sangue e água, podemos assim perceber, o sangue da Eucaristia, a água do batismo, né? Da mesma forma como no Gênesis nós percebemos que de Adão e do seu lado, do lado de Adão, nasce Eva, a mulher, a esposa, né? É tirada do lado de Adão, do lado do homem. Em Cristo, novo Adão, diante daquele lado transpassado, de onde se jorra sangue e água, é tirada a esposa de Cristo, né? Que é a igreja. Então você pode perceber e fazer essa analogia. A igreja nasce justamente ali, do alto da cruz, podemos assim perceber, né? Diante desta condição. E torna-se pública em Pentecostes, né? Com a vinda, com a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. E é interessante que depois dessa realidade, quando o Espírito vem com línguas de fogo, fazendo justamente uma reunificação das línguas, que havia sido perdido por ocasião de Babel, né, da Torre de Babel, nós vamos perceber que, diante desta realidade, nós notamos que há uma unificação, há um entendimento das línguas, se assim pudermos perceber. Padre Antônio Vieira fala justamente sobre esta realidade em um dos seus sermões, né, onde ele diz que as línguas de fogo são justamente esta realidade das línguas que é a palavra, é a linguagem, que faz a unificação de toda a linguagem, mas de fogo, porque vem iluminar os corações, né? Então você vai notando esta realidade. E esse iluminar vai ensinar todas as coisas, aquilo que nosso Senhor mesmo disse, né? Tudo que eu lhes disse, o Espírito Santo virá e vos ensinará tudo o que lhes falei. É bem interessante isso. É quando ele realmente vem iluminar o coração humano para que possamos compreender as palavras de Cristo, que muitos não compreenderam quando ele falara. Então nós notamos isto aqui em Pentecostes. Tanto que, logo em seguida, Pedro começa o seu discurso, e neste discurso você pode notar que naquele único discurso, Pedro, que antes era um frouxo, podemos assim observar, Pedro de fato era muito medroso, né? Impetuoso no ímpeto, mas largou o mestre na primeira dificuldade, quando Jesus foi preso. Depois negou Jesus 3 vezes. Nós estamos falando aqui de um momento, de uma circunstância antes da cruz. E Pentecostes acontece 50 dias depois, vamos dizer mais ou menos uns 2 meses após, né? Podemos assim perceber, quase 2 meses completos, após a morte de Cristo. Pedro havia experimentado, por ocasião da força vivificadora do Espírito, havia experimentado uma transformação de forma assim bastante evidente. Ele, de fato, se transformou. Daquele homem mais acabrunhado,
Daquele homem que reconhecera as suas próprias limitações, de repente tornou-se um homem que era capaz de pregar para uma multidão, usando um milagre, né? Porque essa pregação de Pedro foi um verdadeiro milagre. Ele falava na sua língua e as pessoas ali, nas suas diversas línguas, conseguiam compreender na sua língua materna o que Pedro falava. Eis o grande milagre de Pentecostes, fazendo oposição a Babel, né? E aí você vai percebendo que naquela pregação extraordinária de Pedro, ele converte milhares de pessoas. Milhares de fiéis, como vai dizer na palavra de Deus, no capítulo 2, vão acontecer as primeiras conversões, né? Eles ficaram compungidos no íntimo do coração e indagaram de Pedro e dos demais: que devemos fazer, irmãos? E Pedro lhes responde: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. E ali se convertera, se elevou a mais ou menos 3.000 o número de adeptos. Então você vai percebendo esta realidade aqui logo no início da igreja nascente. É o que você pode ir notando diante desta abordagem que nós percebemos. E Daniel Hopes, ele também faz um comentário bastante interessante com relação a essas primeiras realidades, né? Essas observações que ele também vai colocando e também vai conduzindo. Ele diz assim: enquanto Jesus fora vivo, ainda se podia compreender esta fé. As testemunhas afirmavam que dele emanava um poder singular feito de resplendor espiritual e de ternura, uma força inexplicável que dominava as inteligências, enchia de amor os corações e, derramando-se nas almas, as elevava ao ápice. Tinham sido inúmeros os exemplos de homens e mulheres que já no primeiro contato se tinham sentido ligados a ele, como se ele os estivesse esperando desde toda a eternidade e os tivesse chamado pelo nome. E desde então, para segui-lo, todos eles se tinham disposto de bom grado a renunciar à sua antiga vida e a realizar em si mesmos uma transformação total. Então, com Pentecostes, não apenas eles começaram a desbravar a realidade do Evangelho, mas eles começaram a conquistar seguidores. Pentecostes não era apenas a manifestação do Espírito no sentido de dar coragem para evangelizar, mas no sentido de realmente conquistar novos seguidores. Coragem e conquista. Era essa a realidade inicial que podemos perceber dentro da igreja nascente, se assim pudermos ir notando e observando. E você vai percebendo que Pedro, ele, diante de toda esta realidade, não apenas Pedro, mas todos aqueles apóstolos que estavam reunidos naquele lugar, eles começaram um processo de evangelização. Você vai percebendo, por exemplo, que Pedro já vai curar um coxo logo na entrada do templo. É bem interessante que o processo de desenvolvimento da igreja não surge da noite para o dia, né? Vai acontecendo, eles vão começando e continuando a seguir os preceitos judaicos. Do mesmo jeito, eles frequentavam o templo, eles viviam a sua vida pacata, a sua vida normal. Eu estou falando aqui do ano 35, do ano 36 aproximadamente, né? E eles viviam a sua vida normal, a sua vida pacata, viviam no templo, viviam de fato seguindo os preceitos judaicos, mas eles também começavam um processo de reuniões. Eles também começavam a se reunir para partir o pão, por exemplo, para serem perseverantes nas orações, para experimentar mesmo esta realidade do Espírito Santo, para refletir sobre aquilo que tinha se sucedido alguns meses atrás, por ocasião da paixão de Cristo. Eles viveram alguns anos, inclusive, nessa perspectiva, seguindo os costumes judaicos da mesma forma e vivenciando também esta nova forma. Porque eles ainda entendiam que era necessário seguir os preceitos. Nós vamos perceber que vai acontecer uma cisão lá na frente. Vai acontecer uma ruptura. Vai chegar um momento em que não vai ser mais possível continuar seguindo a Jesus e, ao mesmo tempo, mantendo os preceitos judaicos. Porque a religião judaica era uma preparação para a vinda do Messias. Mas o Messias já veio. Então já não há mais essa necessidade, né? Então vai se observar essa cisão mais adiante. Mas, por enquanto, eles continuam seguindo ainda os preceitos judaicos, sendo bem fiéis à lei, mas vivendo esta realidade de alegria, né? Anunciando mesmo o mensageiro da alegria para os povos, para as nações, podemos assim ir percebendo. É o que Daniel Hopes mesmo vai dizer também, logo no início do seu primeiro volume, A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires. Ele diz assim: foi exatamente isso o que se manifestou quando teve lugar a efusão do Espírito.
O ruído do fenômeno atraiu uma multidão de pessoas para junto da casa. A festa de Pentecostes trouxera muitos visitantes a Jerusalém, e o espetáculo daquela agitação, bem como os discursos poliglotas daqueles homens, despertaram o riso. Houve mesmo quem dissesse: estão cheios de mosto, que está embriagado, vamos dizer, né? Mas Pedro levantou-se e encarou a multidão. Já não tinha medo. O galo que cantara quando tinha negado o mestre não voltaria a cantar. Foi então que pela primeira vez, nos termos que já lemos, gritou a sua fé inquebrantável em Jesus Messias. Começou nesse instante a história cristã, com esta primeira declaração apologética, que era também uma declaração de guerra ao mundo. Então você já nota esse primeiro passo que foi dado ali do discurso de Pedro e depois da estrutura e da organização da igreja. Muito bem, queridos irmãos, esse será o nosso itinerário que nós vamos estar vivenciando daqui para frente. Os conteúdos iniciais que vamos estar trabalhando são conteúdos que muitas vezes se assemelham mesmo e vamos estar trazendo da própria Sagrada Escritura, porque a igreja nascente é narrada na Sagrada Escritura, especialmente no livro dos Atos dos Apóstolos. Mas possamos ir começando esse estudo entendendo que a igreja não é simplesmente um contexto histórico, não é apenas uma realidade histórica, não é uma formação de um contexto de papas e de santos e também até mesmo de pecadores dentro desse processo. Mas é a continuidade histórica da encarnação do Verbo. É o que nós vamos observar na próxima aula. Nós vamos perceber que a igreja, para que eu possa continuar a estudar essa história tão fascinante, eu preciso compreender que eu estou estudando a história do corpo místico de Cristo. Desta igreja que entra na história, que se desenvolve ao longo da história, que apresenta um desenvolvimento orgânico, mas sem perder de vista que ela é, de fato, o corpo místico de Cristo. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, a Virgem Maria, a sede da sabedoria, para que ela venha realmente iluminar a nossa inteligência, convidar a nossa vontade a querer realmente perseverar nesses estudos, porque a gente só pode amar aquilo que nós conhecemos. Não se ama aquilo que não se conhece. Por isso, peçamos a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,